Seminarista Antônio Edson tem a palavra. Meus queridos, bom dia, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus. Quero convidá-los nesse momento a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11. João, capítulo 11, os versículos 40 ao 44. João 11, 40 ao 44. Disse-lhe Jesus: Eu não te disse que, se tu creres, verás a glória de Deus? Então eles tiraram a pedra do lugar onde jazia o morto. E Jesus, levantando os seus olhos, disse: Pai, eu te agradeço por me haveres ouvido. Eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está ao redor, eu disse isso, para que possam crer que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E saiu o que estivera morto, amarrado nos pés e nas mãos com faixas e a sua face envolta em um lenço. Disse-lhe Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Curve a sua cabeça e vamos orar nesse momento rogando pela direção do nosso Deus. Potentíssimo Deus e Pai, nós bendizemos o teu santo e excelso nome, porque o Senhor é digno e merecedor de toda honra e toda glória. O Senhor, ó Deus, que criou os céus e a terra, não somente é digno de todo louvor e toda adoração, e que todos os homens de todas as tribos e todas as raças declarem que apenas o Senhor é Deus. Nesse momento nós nos colocamos, ó Deus, humildemente na tua presença para rogar a ti, em primeiro lugar, pelo teu perdão. Perdoa as nossas falhas, ó Deus, e que a tua palavra as corrija, de forma que a mesma permaneça encravada em nossas mentes, em nossos corações, para que assim, ó Deus, possamos levar uma vida santa em conformidade com a tua boa vontade. Abençoa-nos, ó Deus, para que neste momento o nosso coração esteja sensível à tua voz e que assim possamos, ó Deus, nos tornar bons servos e vivermos em obediência. No santo nome de Jesus é o que nós te pedimos e por fé te agradecemos. Meus queridos, esse trecho relata talvez um dos milagres mais famosos realizados pelo nosso Senhor Jesus. Ela é alvo de, na realidade, muitas pregações aí mundo afora e tornou-se até objeto de animações, de desenhos animados. Tamanho é aqui a sua importância, a sua relevância nas Escrituras. Porque, na realidade, ela não trata de um milagre meramente comum, mas trata de uma ressurreição em um estado aqui onde a situação para as pessoas comumente já estaria completamente perdida. Na realidade, é algo que, humanamente falando, seria impossível. Mas, quando nós olhamos para essa passagem, geralmente a ênfase que se dá é tão somente neste milagre que revela o poder de Deus e não há nada de errado nisso. Mas essa manhã eu quero chamar a atenção para um outro aspecto que nós podemos constatar aqui nessa passagem, a saber, um aspecto que mostra uma relação íntima entre o Filho e o Pai, uma relação íntima entre Jesus e entre Deus Pai, Criador de todas as coisas. A saber, que acontece por meio da oração.
Jesus aqui faz uma oração curta que resulta no milagre. Agora, é de intrigar muitas pessoas de tal forma que surgem muitos questionamentos. Por exemplo, nós entendemos que Jesus é Deus, que Jesus, sendo Deus, é onipotente, onisciente e onipresente. Logo, ele poderia tão somente ordenar a cura, ordenar a ressurreição, mas ele não o faz. Muitas pessoas então podem perguntar-se, então por que Jesus orava se ele era Deus? Por que Jesus, sendo todo-poderoso, tinha a necessidade de orar? João Damasceno, um dos pais da igreja, pensando a respeito do assunto, indagou o seguinte: como foi possível que nosso Senhor oferecesse orações no caso de Lázaro e também na hora da sua paixão? Pois uma mente santa não tinha necessidade de ser elevada a Deus, já que fora unida, de uma vez por todas, em subsistência com Deus, o Verbo, ou de pedir qualquer coisa de Deus. Em outras palavras, se Jesus é Deus, por que Jesus orava? Ele de fato precisava, e se de alguma forma não havia necessidade, ele o fez apenas para dar um exemplo. Vamos ver pelo menos 3 aspectos da vida de Jesus como um todo que nos é apresentado no Evangelho, que podem nos auxiliar a entender essa questão. Na realidade, vão nos mostrar por que Jesus orava, qual a necessidade da oração e por que, de fato, a oração se fazia presente na vida de Jesus. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre a necessidade da oração. Em segundo lugar, nós vamos pensar sobre o que pedir em oração. E em terceiro lugar, nós vamos ver os benefícios da oração. O Novo Testamento dá um destaque para a vida de oração de Jesus. Nós vamos encontrar em diversas passagens no Evangelho textos que mostram Jesus orando nas mais variadas situações. Mais uma vez, levanta-se a pergunta: Jesus sendo Deus, qual necessidade que ele tinha de orar? Se a procura pela resposta dessa pergunta não for feita de forma cuidadosa, com a devida atenção, pode terminar levando as pessoas a tirarem conclusões precipitadas. Mas essa dúvida, na realidade, se torna extremamente problemática de uma perspectiva apenas que considera o lado divino de Jesus. Ou seja, se nós pensarmos Jesus apenas como sendo Deus transcendente, então surge essa dificuldade. Mas quando nós passamos a olhar também para Jesus e entendê-lo como sendo também verdadeiramente homem em todas as suas faculdades físicas, esse problema é desfeito de uma forma instantânea. Isto é, Jesus, enquanto homem, precisava de fato orar. Mark Jones afirma o seguinte em sua obra intitulada O Conhecimento de Cristo: mesmo como homem perfeito, ele sem dúvida precisava orar. A vida de oração dependente, reverente e robusta era adequada e necessária diante das diversas provocações e aflições enfrentadas pelo servo sofredor. A vida de oração de Jesus não apenas era necessária, como também era adequada para a sua missão. Era adequada para o modo de vida que Jesus levara e também para a sua obra, visto que tanto também denotava comunhão e intimidade do Filho com o Pai, como também mostrava a coerência de Jesus. O que nos leva a uma segunda observação. Jesus, na realidade, ordena a orar em diversas passagens. Por exemplo, Jesus ordena em Mateus 6 que os crentes não orem como os incrédulos, usando de vãs repetições. Ele ainda ensina em um outro momento a orar por aqueles que perseguem. Agora, não apenas isso, Jesus não podia somente ordenar que os seus seguidores orassem e ele mesmo não orar. Na realidade, se ele fizesse assim, ele estaria sendo coerente. Então, a Bíblia é cheia de relatos que testificam as orações de Jesus. Se você, em um outro momento, por exemplo, abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 3, versos 21 e 22, ela nos revela uma ocasião do batismo de Jesus
E não apenas que Jesus estava ali passivo, mas que Jesus estava ativamente em oração. Ou seja, no momento em que Jesus é batizado, ele estava orando. Mais à frente, em Lucas, no capítulo 5, no versículo 16, nós vemos que Jesus se retirava ali das multidões para orar em um lugar deserto. Marcos, capítulo 1, verso 35, nós também vemos que antes de pregar, ou seja, um fato frequente no seu ministério, Jesus se retira também para orar em lugares desertos. Jesus ora também ainda nos momentos que antecedem a sua morte. Ou seja, a necessidade de orar de Jesus, juntamente da coerência que ele mesmo tinha com seus ensinamentos, nos ensinam algumas coisas. Em primeiro lugar, Jesus, enquanto homem perfeito, precisava de fato orar. Agora, se Jesus, sendo divino e verdadeiramente homem, em perfeição em suas naturezas, necessitava de orar para manter-se em comunhão contínua com Deus Pai e para também combater eficazmente ali as tentações que haviam de surgir, quanto mais a nós, homens imperfeitos, manchados pelo pecado, falhos em todas as nossas faculdades. Em segundo lugar, orar diariamente é um ato que coloca o cristão como coerente com a sua fé, assim como Jesus era coerente com aquilo que ele ensinava, também coloca o cristão como sendo coerente com a fé que ele professa. Charles Spurgeon, em um dos seus sermões, entendendo essa necessidade, intitulou da seguinte forma: se você não ora, já está morto. Com isso, ele trabalha a temática que a oração diária expressa uma vida verdadeira com Deus. O que nos leva a um segundo ponto. Se é verdade que nós temos a necessidade de orar, bem como Jesus, enquanto homem, embora perfeito, teve a necessidade de orar, então o que nós devemos pedir em oração? Nós poderíamos colocar ainda com outra pergunta: como nós devemos verdadeiramente orar? É muito comum nós vermos muita mística em torno da oração. Por exemplo, outro dia eu me deparei nas redes sociais com um indivíduo que se auto-intitulava profeta e que ele vendia a sua imagem como sendo alguém cuja oração jamais era recusada e ainda desafiando as pessoas a porem as suas orações em credibilidade. De que forma? Se a minha oração não tem poder, então como é que você explica que acontece isso depois que eu oro? Como é que você explica que aconteça aquilo depois que eu oro? Mas isso é uma percepção equivocada de oração e do que pedir em oração. Na realidade, ela parte de algo que não está em conformidade com o que nós vemos, por exemplo, nas orações de Jesus. Jesus não faz orações aleatórias e nem faz orações por coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus Pai, revelada na Escritura. Jesus não faz orações por coisas supérfluas, por coisas ainda ali que denotam algo que, como se Deus fosse um mordomo ali que está prestes a servir incondicionalmente e conceder qualquer pedido. Não. Na realidade, é ao contrário. Na realidade, as orações de Jesus nos ensinam o que pedir em oração. Se é verdade que Jesus necessitava de orar, também é verdade que as suas orações haviam ali motivações diversas. Por exemplo, se você abrir a sua Bíblia em João 17, você vai ver Jesus orando por inúmeras coisas. Na oração que fica conhecida como oração sacerdotal, Jesus ora para que Deus restaure a glória que ele tinha antes da encarnação. Jesus ora para que Deus Pai preserve a comunhão dos discípulos. Jesus também ora para a salvação daqueles que haveriam de crer na pregação da palavra. Então nós vemos Jesus orando por diversas coisas, mas são coisas justas. Não são coisas que já não estão prescritas na palavra de Deus. Vamos ainda, Jesus dar graças no momento da celebração da ceia, junto dos discípulos em Lucas capítulo 22, versículo 19. Isso nos revela que as orações feitas pelo Mestre eram variadas e trabalhavam de acordo com a necessidade imediata. De maneira geral, nós podemos definir a oração
como sendo uma clara demonstração de intimidade, mas não apenas isso, mas também de dependência de Deus. Orar é, antes de mais nada, falar ao Senhor que todas as nossas necessidades só serão supridas verdadeiramente por Ele, da forma que Ele mesmo quiser. De contrapartida, a Bíblia também nos revela algo curioso sobre nossas orações. Se é verdade que nós devemos nos lançar em oração, mostrar todas as nossas necessidades diante de Deus, de acordo com as mais variadas situações, entendendo que apenas Deus pode suprir verdadeiramente essas necessidades. Também é verdade que nós oramos de forma equivocada, como o profeta que eu mencionei anteriormente. Em Romanos, capítulo 8, versículo 26, a Bíblia afirma categoricamente que nós não sabemos orar como convém. Que, na realidade, as nossas orações, por causa do pecado, são imperfeitas, de tal forma que nós necessitamos da intercessão do Espírito Santo. Ou seja, nós precisamos que o Espírito Santo corrija as nossas orações, as coloque em conformidade com a vontade de Deus e leve até Ele. Porque, na realidade, as nossas orações estão carregadas de imperfeição e de coisas que muitas vezes têm uma origem pecaminosa, egoísta. E tantas vezes não tem ali conformidade com aquilo que Deus nos promete na sua santa palavra. Isso, na realidade, torna-se um problema. Nós podemos perguntar, se é assim então, se a minha oração é tão falha, se ela é contaminada pelo pecado, se as minhas petições não são tão justas quanto eu achava ser, então o que eu devo pedir em oração? Ao olhar para as orações de Jesus, nós podemos ter um vislumbre do que nós devemos pedir. Alguém até pode achar que a resposta é muito simples, mas ela requer uma atenção e, na realidade, um determinado cuidado. Principalmente porque as pessoas tendem a enxergar a oração como sendo uma espécie de receita mágica para obter tudo aquilo que ela deseja. Como se Deus fosse algum tipo de gênio da lâmpada. Mas, na realidade, essa visão não é correta. A Bíblia, de fato, expõe que Deus atende às orações de seus servos. Tome, por exemplo, o texto em Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Ouça com atenção. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Então, é verdade que Deus ouve as orações dos seus discípulos. Jesus estava prometendo àqueles que ele mesmo escolheu que as suas orações, feitas com insistência, haveriam de ser respondidas por Deus. Agora, há de se observar uma coisa interessante. Jesus não está dizendo que ela será respondida da exata forma que está sendo pedida. A Bíblia diz que Deus dará aquilo que os discípulos de Jesus estão pedindo, mas não da forma como eles estão pedindo. Portanto, às vezes, nós devemos pensar se as nossas orações de fato estão ali sendo colocadas diante de Deus de uma forma que o agrade, de uma forma que esteja em conformidade com a sua vontade. De tal forma que nós podemos olhar para as orações de Jesus e ver que Jesus não orava de uma forma egoísta. Na realidade, se nós voltarmos um pouco mais no Evangelho de Mateus, principalmente no capítulo 6, versículos 9 ao 14, nós vamos encontrar ali uma instrução clara e objetiva de Jesus de como se deve orar. E Jesus ali, embora faça uma oração curta, enche-a de informações ricas e preciosas. Mas, na realidade, Jesus coloca algo que é essencial e não pode faltar jamais em qualquer oração e que, por vezes, falta na nossa. Mais especificamente, no versículo 10, você vai encontrar Jesus ensinando a orar o seguinte: venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é no céu.
Então, nós vemos que sim, de fato, Deus responde à oração. Agora, vale observar também que a oração não deve ser entendida que será assim de forma incondicional. Não. Jesus, quando ensina a orar, a primeira coisa que faz, por exemplo, se você voltar no versículo 9, é enaltecer o nome de Deus. Jesus começa a oração engrandecendo, entronizando ao Senhor. E logo depois ele diz: venha o teu reino, isto é, na oração, Deus deve ser colocado como Rei Supremo, como aquele que governa todas as coisas. Isso implica num segundo aspecto que não pode faltar na oração, a vontade soberana de Deus. Quando Jesus declara: seja feita a tua vontade na terra, como é no céu. Na oração, Jesus está dizendo assim: o que importa é a tua vontade. Ou seja, no seu estado de subserviência, Jesus coloca-se com humildade diante de Deus. Ele não dá ordens para Deus. Você já viu aquela pessoa que acha que tem o direito de decretar diante de Deus? Ela diz: eu decreto, eu declaro. Jesus não orava assim. Era muito comum você ver nas orações de Jesus ele dizendo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ou ainda: contudo, seja feita não a minha vontade, mas sim a tua. Isso significa dizer que ao orar, as nossas vontades devem estar alinhadas com a vontade de Deus. Isso fica ainda mais evidente, por exemplo, no Getsêmani. Pense que Jesus, diante da aflição da morte, diante do tremor que a morte causa a todos os homens, de tal forma que leva ele a orar: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, sentindo a aflição tal na pele que ele pede para que Deus ali o poupe de certa forma. Isso é até tido como mistério por muitos teólogos. Logo em seguida, Jesus diz o seguinte: contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ainda que signifique a morte, seja como tu queres. Jesus priorizava a vontade de Deus Pai. Isso porque no pacto Jesus concorda com a sua encarnação e com a sua morte. Então, nós entendemos que a vontade soberana de Deus deve estar inclusa nas orações, assim como Jesus ali não abria mão de declará-la em suas orações. Eu posso dar um exemplo de como nós podemos alinhar as nossas orações com a vontade de Deus. A vontade de Deus, para muitas pessoas, é um mistério, de tal forma que muitas pessoas saem fazendo orações para que Deus revele de variadas formas. Revele através de sonhos, ou às vezes através de profecias, por meio de terceiros, entendendo que ainda existem profecias como existiam no Antigo Testamento. No entanto, isso não é real. E a vontade que Deus requer do homem nos é revelada diante da sua palavra, ou mediante a sua palavra. Por exemplo, pense em João capítulo 14, versículo 27. Jesus diz o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem fiquem com medo. Jesus, dirigindo-se aos seus discípulos, diz que deixa uma paz para eles, que excede o entendimento, uma paz diferente da paz que o mundo pode proporcionar. E ele diz: não se turbe o vosso coração, não se escureça, não fiquem com medo, tenham coragem. Logo, nós podemos olhar para essa afirmação de Jesus e orar da seguinte forma, alinhando com a vontade de Deus: Senhor, planta em meu coração a paz que o Senhor promete na tua palavra. Isto é, em tempos de turbulência, em tempos de aflição, em tempos onde o medo impera, nós vamos alinhar a nossa oração com a vontade de Deus, pedindo para que Deus cumpra aquilo que ele já prometeu. Nada mais do que isso.
Se Deus prometeu a paz e nós não conseguimos ter paz, porque às vezes a nossa paz está centrada nas coisas do mundo, então nós devemos pedir para que Deus molde o coração de forma que nós então venhamos a obter essa paz que Ele prometeu. Entende? Uma coisa é orar por coisas aleatórias, com a presunção de que Deus irá responder em qualquer ocasião, incondicionalmente. Outra coisa é você orar humildemente, submetendo-se ao reinado de Deus, submetendo-se à vontade soberana de Deus, pedindo aquilo que Deus mesmo já prometeu na sua palavra. Essa oração sim é respondida. Então, portanto, a resposta para o que devemos pedir em oração é aquilo que Deus nos prometeu na sua palavra. Como é que nós descobrimos isso? Lendo a Bíblia. Por exemplo, o versículo que eu dei é uma promessa nítida de Jesus. Promessa de paz, uma paz que não é conforme a paz do mundo. Assim, tantas outras coisas nós podemos ter na palavra de Deus. Se você orar dessa forma, você vai estar alinhando a sua oração com a vontade do Deus soberano. Isso traz alguns benefícios. Se há a necessidade de orar, e se a Bíblia também instrui em como e por que orar, é preciso também sabermos os benefícios de ter uma vida de oração. Não é difícil, por exemplo, nós perguntarmos para nós mesmos qual é o benefício de uma vida de oração e nós respondermos com respostas genéricas. Por exemplo, porque Deus ouve, porque Deus responde, porque Deus nos abençoa. E todas essas coisas são verdades, mas todas elas devem ser escavadas de forma a chegar a conclusões mais profundas. Nós poderíamos simplesmente resumir e nos dar por satisfeitos como resposta a conclusão de que ser ouvidos por Deus já é o suficiente. Pense, por exemplo, no quão grandioso é o fato de um Deus supremo, infinito e verdadeiramente santo, que jamais se contamina, imutável, ouvir a oração de seres finitos, falhos e pecadores como nós. Apenas isso, na realidade, já deve ser visto por nós como sendo um privilégio sem tamanho. E, na realidade, apenas ele já deveria ser o suficiente para nos dar satisfação. Mas existem mais benefícios ainda. Isso é percebido pelo próprio estímulo que vemos nas Escrituras. Por exemplo, se você em outro momento abrir a sua Bíblia, em Tiago, capítulo 5, versículo 16, vai encontrar a seguinte afirmação: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que possais ser curados. A oração eficaz e fervorosa de um homem justo vale muito. Nesse pequeno trecho, há muitas informações sobre a eficácia da oração e sobre seus benefícios, das quais nós podemos destacar 3. Em primeiro lugar, nós vemos que a oração é um meio de despejar ali os pecados diante de Deus e rogar pelo perdão. E não apenas de mim para Deus, mas também de uns para com os outros. Isto é, nós orando pelos pecados uns dos outros e entendendo que assim receberemos verdadeiramente o perdão. Às vezes, nós ficamos enclausurados com o pecado e nós temos dificuldade de compartilhar com os nossos irmãos na fé. Sendo que, na realidade, nós deveríamos entender que ao compartilhar, nós estaremos também sendo fortalecidos por a oração de um irmão. Lembra que em algum momento você já recebeu a oração de um irmão e nessa oração o irmão pede perdão pelos seus pecados e pelos deles? O quão satisfatório isso é! É uma evidência da eficácia da oração e de que, na realidade, a oração, ela de fato nos ajuda a perceber que o perdão de Deus é genuíno. Em segundo lugar, a oração gera cura pelas mazelas que esse pecado causa.
Por exemplo, se nós compreendemos que através da oração, quando nós pedimos o perdão pelos pecados, quando eu oro pedindo a Deus pelo perdão para os pecados dos meus irmãos, eu entendo que verdadeiramente eu recebo o perdão por esses pecados. Logo, eu sou curado das feridas que esses pecados trazem para a minha alma, para a minha vida. Em terceiro lugar, nós entendemos que a oração é verdadeiramente poderosa de alguma forma. E aqui eu quero destacar uma diferença. A oração não tem poder por si só. Quem tem poder é aquele quem responde à oração. No entanto, quando eu digo que a oração tem algum poder, refiro-me à influência de ser eficaz nos seus efeitos, de verdadeiramente trazer mudança genuína. Ainda que essa mudança possa não acontecer da forma como nós esperamos, uma oração verdadeiramente pode o fazer. Vamos pensar no trecho que lemos mais cedo, João 11, dos versos 40 ao 44, onde a minha proposta foi destacar a oração curta que Jesus faz no momento desse milagre que faz com que a glória de Deus seja revelada. Há uma expectativa enorme com a chegada de Jesus. Na realidade, Marta, Maria, embora estejam ali lamentando, elas ainda tinham a expectativa da vinda, bem como os demais judeus que ali estavam. Quando o mestre chega, Lázaro já está morto há 4 dias. E logo ao chegar, ele ouve o seguinte de Marta, versículos 21 e 22, que antecedem um pouquinho a leitura que fizemos. Então disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Versículo 22. Mas eu sei que agora mesmo, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Essa fala de Marta é carregada de fé, e fé exemplar. A certeza de que Jesus seria ouvido incondicionalmente. Note que aqui não é a certeza da resposta de uma petição comum. Não é, por exemplo, uma petição pelo pão na mesa. Não é, por exemplo, uma petição pelas vestes aos corpos. Não é, ainda na pior das hipóteses, apenas uma oração por uma enfermidade, por exemplo, algo como uma febre, algo como um mal-estar qualquer. Mas é uma oração por alguém que já está em estado de decomposição, alguém cujos vermes já estão rodeando a carne, alguém cujo odor já é desagradável. A expectativa que todos tinham era que se Jesus houvesse chegado anteriormente, Lázaro não teria morrido. Marta assim o declarou. Maria assim declarou também. Os judeus que estavam ali pensavam da seguinte forma: ora, este homem curou cegos e fez outros milagres. Se ele tivesse chegado aqui antes, Lázaro não teria perecido. Mas a fala de Marta nos revela algo surpreendente sobre as orações de Jesus. Versículo 22 destaca isso de uma forma inequívoca. Mas eu sei que agora mesmo, isto é, mesmo depois de 4 dias, mesmo a morte já avançando, aliás, a decomposição já avançando sobre o corpo de Lázaro, eu sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. É como se Marta estivesse olhando para Jesus e dizendo: mesmo que meu irmão já esteja podre, se o Senhor orar agora mesmo, Deus irá te ouvir.
Ora, no versículo de número 42, o mestre confirma: eu sei que sempre me ouves. Isso é, Jesus dirigindo-se a Deus em oração. Mas por causa da multidão que está ao meu redor, eu disse isso, para que possam crer que tu me enviaste. Anteriormente, Jesus agradece a Deus por já ter ouvido. Jesus diz: aliás, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mostrando uma unidade entre o Filho e o Pai. As orações de Jesus eram sempre ouvidas pelo Pai incondicionalmente. De tal forma que o Pai atendeu Jesus em tudo. Jesus orou e o morto ressuscitou. Você pode mensurar o tamanho do evento que é a ressurreição de uma pessoa já morta há 4 dias? As pessoas comumente alegram-se diante da vitória sobre uma doença. Por exemplo, alguém que estava internado na UTI, ao sair, muitas vezes oferece festa aos amigos. As pessoas, às vezes, ao superar uma enfermidade de repente um pouco mais leve, apenas com medicação e repouso, comemoram por agora estar bem. Agora pensem quão maior é alguém orar e um morto ressuscitar. Diante de várias pessoas, de forma que aquelas pessoas olham para Jesus e entendem verdadeiramente esse homem é o Filho de Deus. A Bíblia testifica que ao exercer esse milagre, muitas pessoas creram, embora tenha provocado divisão. Muitas pessoas creram que Jesus era verdadeiramente enviado por Deus, era o Filho de Deus. E quando eu digo que Deus Pai atendia a Jesus em tudo, era de fato em tudo mesmo. Pense, por exemplo, mais uma vez em João 17. Jesus ora por coisas que são justas, porque são coisas que Deus o prometeu. Por exemplo, Jesus ora pedindo para que Deus restaure a glória que ele tinha antes da encarnação. Jesus ora pela segurança dos discípulos. Jesus ora para que eles guardem a palavra assim como ele mesmo guardou. E Jesus também ora para que aqueles que viessem depois crescem. Ouça com atenção dos versículos 15 ao 18 também. Eu não oro para que tu os tires do mundo, mas que tu os guardes do mal. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Um pouco mais adiante, também versos 19 e 20. Por causa deles, eu santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados pela verdade. E oro não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. O mesmo Deus, isto é, Jesus, que ressuscitou Lázaro dentre os mortos, intercedeu por seus apóstolos e discípulos, de tal forma que em sua oração Jesus dizia: eles, em sua santidade, manifestam também a minha santidade. Eu não sou do mundo, portanto, eu rogo ao Senhor Pai que os livre do mal do mundo. Mas não apenas isso, e não apenas por estes. Eu rogo também para aqueles que hão de crer pela sua palavra, isto é, por aqueles que posteriormente, após os apóstolos e discípulos, também creriam. Isso significa dizer que o mesmo Jesus que orou pela ressurreição de Lázaro e Lázaro ressuscitou, também intercedeu pelos apóstolos e discípulos, intercede também por aqueles que creriam depois, isto é, por mim e por você, e por aqueles que ao longo da história creram em Jesus por meio da palavra.
Isso é de uma verdade tão pertinente que Paulo, em Romanos, capítulo 8, versículo 34, declara o seguinte: quem é que o condenará? É Cristo quem morreu, sim, que foi ressuscitado, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus já ressuscitado, Paulo entendia que ele intercedia pela sua vida, interpelava pelos seus pecados, pelas suas falhas, o que auxiliava Paulo a entender que ninguém poderia separá-lo do amor de Deus, que ninguém poderia condenar o eleito de Deus, porque era o próprio Cristo que estava intercedendo por ele. Isto é, o próprio Jesus intercede por você. Isso significa dizer que o benefício da oração, no final das contas, é manter uma comunhão com o Deus de milagres, que é poderoso para perdoar os pecados e que manifesta essa verdade na glória de seu Filho Jesus. É algo que nós devemos ter em nosso coração como sendo de plena satisfação. Então, nós podemos pôr em prática em nossas vidas e nossas orações pelo menos de 3 formas. Em primeiro lugar, orando sem cessar. Jesus, enquanto homem, necessitou de orar. E nós vemos nas Escrituras que ele orava constantemente. Isto é, em todo tempo, Jesus estava orando nas mais diversas situações. E nós, como imitadores de Jesus, e muito mais falhos e contaminados pelo pecado, somos muito mais necessitados de nos colocar em oração com maior frequência. Isso significa dizer que nós vamos separar mais tempo no nosso dia a dia para orar. Isso significa dizer que mesmo quando nós não estivermos em nossos lares, ali de joelhos ao pé da nossa cama, lançando súplicas e orações diante de nosso Senhor, nós vamos estar em oração. Por exemplo, numa pausa do trabalho, ou às vezes quando você está se locomovendo de um lugar para outro. Em segundo lugar, peça com a convicção de que irá receber, mas não por um poder na sua oração, mas sim pela eficácia da intercessão de Jesus por você. Por saber que Jesus intercede por você. Por saber que Jesus está ouvindo a sua oração. E saber que Ele tem uma resposta definitiva para a mesma, ainda que não seja aquilo que muitas vezes nós desejamos. Isso leva-nos a nos submeter à vontade de Deus, a dizer que nós definitivamente dependemos de Deus, para que as nossas necessidades mais básicas sejam verdadeiramente supridas por Deus. Em terceiro lugar, em nossas súplicas e orações, nós não podemos esquecer de pedir perdão pelos pecados, porque o perdão pelos pecados é mais valioso que qualquer outra coisa que nós possamos receber enquanto bem material. Lembro-me de um pastor muito experiente e idôneo que dizia o seguinte: você quer conhecer o coração contrito de uma pessoa? Observe se na oração dela há o clamor pelo perdão dos pecados. Às vezes nós temos o hábito de orar por tudo. Nós oramos pela nossa prosperidade financeira, nós oramos pela nossa vida secular, nós oramos pela nossa família, nós oramos por tantas outras razões e no final das contas esquecemos de pedir perdão pelos pecados. Sendo que de fato é um elemento que não pode jamais faltar em nossas orações, crendo que de fato o receberemos. Então assim, façamos, meus irmãos. Oremos sem cessar. Oremos com a certeza de que Deus irá responder, com submissão à vontade de Deus. E oremos também pelo perdão pelos nossos pecados que são tão pertinentes em nossa vida comum. Amém? Curve a sua cabeça. Vamos orar em agradecimento ao nosso Deus. Santo Deus e Pai, muito obrigado
por ter falado aos nossos corações essa manhã. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos ouvido. E não apenas isso, mas porque o Senhor também designou seu Filho e o Espírito Santo para interceder por nós. Ajuda-nos, ó Deus, a orar sem cessar. E ajuda-nos, ó Senhor, a orar corretamente, com a nossa vontade alinhada à tua. Nos ensina a orar ao Deus Pai, em nome do Filho, pelo poder do Espírito, para que dessa forma, ó Deus, a nossa oração não seja egoísta, não seja apenas aquela oração voltada para as nossas afeições que por vezes são pecaminosas, mas sim, ó Deus, estejam de acordo com a tua boa e perfeita vontade. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa as nossas falhas enquanto homens. E põe em nossos corações a certeza de que, por meio do sacrifício do teu Filho, nós verdadeiramente somos perdoados. E continuamente temos, ó Deus, Ele intercedendo por nós junto a Ti. É o que nós te pedimos e por fé te agradecemos, no santo nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nosso culto está em